Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje falar um pouco sobre icterícia. Icterícia, ela é uma condição normal em recém-nascido, mais de 50% dos recém-nascidos têm icterícia. O Arthurzinho teve também logo quando nasceu. Nos prematuros chega até 80% de frequência da icterícia. Então é uma coisa bem comum mesmo e mesmo assim ainda assusta bastante. O que é a icterícia? A icterícia, ela é a causa daquele amarelo que a criança tem logo quando nasce. Então, ela pode causar amarelo no branco do olho, na bochecha, no tórax, depois vai para os membros. Como que aparece, né? Tipo, o porquê aparece isso? O que é isso? Muita gente chega a achar que é problema de fígado, as mães ficam bem preocupadas, mas a icterícia nada mais é do que o excesso de bilirrubina. Como o fígado do recém-nascido ainda é um pouco imaturo, então alguns bebês demoram um pouquinho mais para poder conseguir secretar essa bilirrubina. Então isso acaba aparecendo na pele como esse amarelado. Não é uma coisa que você deva se preocupar muito, mas você tem que ficar alerta. A bilirrubina, ela é um pigmento amarelo gerado pelo metabolismo das células vermelhas. Então a criança fica ictérica quando a formação de bilirrubina é maior do que a capacidade do fígado de excretar. Trocando isso, simplificando um pouco isso, com o nascimento a criança começa a respirar e com essa respiração essas células morrem. E o fígado tem que excretar essas células mortas. Então, como o fígado do recém-nascido ainda é um pouco imaturo, então o que acontece? Acaba demorando um pouco e quando o nível de bilirrubina aumenta, causa a aparência desse amarelo na pele. Então não é nada que deva se preocupar muito, porque é uma condição normal. Então entre 10 a 15 dias isso vai desaparecer. Já em bebês prematuros, isso pode demorar até 2 meses. O Arthur mesmo demorou em torno de 2 meses e meio, 2 meses e um pouquinho, pra gente sentir que desapareceu tudo mesmo. Então o que acontece? Quando você percebe esse amarelado no seu filho, o que você deve fazer? O primeiro procedimento é buscar o seu pediatra, porque aí com um exame de toque ou com um exame de sangue, dependendo do quadro, ele vai poder te falar se o seu bebê está ou não ictérico. Então, o exame de toque funciona como? Você vai pressionar ou na testa, ou na face, ou na pontinha do nariz, e aí você vai ver, ao pressionar, quando você solta, se vai ficar aquela região amarela, ou se volta à tonalidade da cor do bebê. É comum que a gente queira fazer o teste em casa, porque a gente fica meio indecisa se é ou se não é. Então você pressiona, se você vê que a pele voltou ao normal, que não ficou amarelo, possivelmente o bebê não está ictérico. Mas recomendo que você leve, se você sentiu alguma desconfiança, leve o bebê até o pediatra, que ele vai fazer esse exame físico e o exame de sangue para medir qual é o nível de bilirrubina que o bebê tem no momento. O tratamento da icterícia se dá por fototerapia. Quando os médicos descobrem a icterícia logo no hospital, é comum que os médicos receitem a fototerapia. Normalmente, no máximo 48 horas de fototerapia, dependendo do nível de bilirrubina que o bebê tem no organismo. A fototerapia, como funciona? É um banho de luz que é dado por umas lâmpadas especiais, elas têm a tonalidade azul. Então o bebê normalmente fica só de fralda, ou no biliberço, ou com aquela luz focada em cima dele. Ele fica naquela luz durante 48 horas, então ele só sai para mamar com os olhos protegidos, é fundamental, porque essa luz, você corre o risco de queimar a retina do bebê. No caso de icterícia leve ou moderada, o tratamento pode ser feito em casa através do banho de sol. Esse banho de sol, você vai dar o banho de sol no bebê entre as 7 e 9 da manhã e das 16 às 18 horas.
Então você vai deixar o bebê ou com uma roupinha branca, dependendo da temperatura que vai estar na sua cidade no momento, ou só de fralda, peladinho. Esse sol, essa claridade, na verdade, que é importante para o bebê, ele pode ser dado através da janela da casa, né? Se estiver ventando muito, você coloca o bebezinho ou no seu colo ou no carrinho, você coloca um lençolzinho branco no carrinho, coloca o bebê só de fralda e ele vai tomar esse solzinho por 5 a 15 minutos. Então você coloca ele de barriga para cima e depois de barriga para baixo. É fundamental que você não deixe que o sol bata no rosto da criança, porque como o bebê tem a pele muito sensível, então o risco dela sofrer algum tipo de queimadura por causa do sol ou algum tipo de mancha na pele, no rosto é muito mais provável. Então é fundamental que você cubra o rostinho do bebê, ou você coloque ele na sombra, tampe o carrinho, para que o rostinho dele não pegue o sol, e a barriguinha, que é importante. Então, na frente e atrás, de 5 a 10 minutos por dia, de manhã e à tarde. Aí tem aquelas crendices populares sobre o chá de picão, sobre banho de picão, sobre uma série de crendices populares. Tudo depende de pessoa para pessoa. Não é provado cientificamente que isso funciona. Tem muita gente que acha que funciona, outras acham que não. O que é fundamental é que você não dê nenhum tipo de chá para o bebê nos primeiros dias de vida. Isso é muito perigoso, porque o organismo dele ainda não está preparado para receber essa substância. Então, se você quer usar o picão, você dá um banho no bebê de picão. Eu vou contar um pouquinho sobre como aconteceu comigo e com o Arthur, no caso da icterícia, que a icterícia deles deu nas 48 horas, né, após o nascimento dele. Ele nasceu prematuro, de 34 semanas e meia, então ele ainda estava na UTI neonatal quando a médica disse que ele estava com icterícia e que ele teria que tomar banho de luz. No começo é um susto, realmente, eu fiquei bem assustada, porque ele teve, logo nos 2 primeiros dias, logo que começou a aparecer, o olhinho dele já ficou bem amarelinho, o rosto dele ficou bem amarelo, e aí ele teria que ficar 72 horas na fototerapia. É bem complicado, é chato, porque o bebê fica com os olhos vendados, você só pode tirar o bebê da fototerapia para amamentar, você não pode tirar o bebê, você não pode ficar com o seu filho, ele acabou de nascer. Então foi um episódio bem chatinho. Voltando do hospital, a gente chegou em casa, começou a dar o banho de sol, né, em outubro, quando ele nasceu. Não estava aparecendo sol, era todos os dias frio, a gente mora em apartamento, então era bem difícil pensar em sair para a sacada, porque ventava muito. Então o que a gente podia fazer era dar o banho de sol mesmo pela luz da janela, e mesmo assim não tinha muita luz, não tinha muita claridade, essa claridade do sol. Então a gente passou o primeiro mês inteiro e nada, e você vai ficando desesperada, porque eu comecei a achar que era problema de fígado, e nada do bebê melhorar, e nada disso sumir. Ele já era prematuro, já era muito pequenininho, então meu medo era muito grande. Até que com 1 mês e meio, ele já estava quase chegando nos 2 meses, quando a gente passou novamente pela pediatra. Eu conversei com a pediatra a respeito de dar a fórmula para ele por 48 horas, para ver se, como ele já tinha mais de 1 mês e meio, já estava chegando no 2º mês, então não era comum que essa icterícia durasse tanto tempo. Então, as hipóteses ou problema de fígado, que aí quando você tem algum problema de fígado, o bebê vai manifestar algum outro sintoma, o cocô vai ficar diferente, vai ficar com gruminhos brancos, o xixi fica mais amarelado, ele acaba não ganhando tanto peso. Então, descartado isso, que graças a Deus o Arthur não teve nada disso, nenhum desses sintomas, o que restava era que a icterícia dele estava segurando ainda por causa do leite materno. Então a gente suspendeu por 48 horas, sentimos uma diferença muito grande logo de início. Nas primeiras 24 horas que ele tomou a fórmula, a gente já sentiu que o olhinho dele ficou muito mais branco, que ele melhorou muito mais. E fizemos isso por 48 horas, uma pausa de 10 dias e fizemos por mais 48 horas. A gente vai fazer o mês que vem o exame novamente, né? Que a gente vai fazer o exame do pezinho para ver se está tudo normal, que o Arthur está com 3 meses agora.
ele teve uma alteração no exame do pezinho, então a gente vai ter que repetir agora dia 19 de fevereiro. Mas a princípio a gente passou na pediatra e a pediatra falou que não tem mais nada, graças a Deus, ele conseguiu se livrar disso. Então há esse caso também. É mais difícil acontecer casos de icterícia do leite materno? É, mas acontece. Então eu só quis contar um pouquinho da nossa história, para às vezes uma mãe que está me assistindo e já tentou fazer de tudo também e não sumiu, converse com a sua pediatra sobre a icterícia do leite materno. É um toque assim que eu posso dar para algumas mães que às vezes ficam um pouco desesperadas. O que você tem que ficar sempre atenta é se aparece algum outro sintoma. Então, se o bebê fica com aparência de doente, se o bebê tem febre, se o bebê começa a fazer urina muito escura, se as fezes mudam de cor, ou se o bebê não está ganhando peso. Esses são os motivos em que você deve se preocupar. Meninas, é isso. Eu espero ter ajudado um pouquinho, contando sobre a minha experiência com a icterícia. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu terei todo o prazer em responder. Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar sobre... Aguardem até lá. Beijinhos!